bem branquinho, né? Fala galera, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Estamos começando, né, com um pouquinho aí de atraso, mas damos início ao nosso podcast Se Ensina ou Não, o podcast cristão. Muito obrigado a você que está chegando agora, muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe muito a sua vida, né? E hoje, na nossa estreia, nós estamos começando o nosso podcast com ele que é pastor, teólogo? Também. Teólogo e também superintendente da UMADEC, União de Mocidade da Assembleia de Deus de Cuiabá e região. Pastor Rogério Moreira dos Anjos, seja muito bem-vindo. É um prazer para mim receber o senhor nessa estreia desse podcast. Como que tá o senhor hoje? Como o senhor está se sentindo? A satisfação é nossa, Luiz. Para mim é um privilégio muito grande atender esse convite seu, né? E temos uma amizade em particular, né? Graças a Deus por isso, já conhecemos há muito tempo e estou muito feliz pelo convite, nós estarmos aqui para poder estar aí trocando uma ideia, né? Batendo um papo. Eu acho que é muito bacana essa criatividade, essa iniciativa, né? Mas estamos aí. Eu estou muito, muito feliz porque esse é um projeto que já estava há muito tempo no meu coração e aprove Deus de tirar do papel e trazer esse projeto aqui na ativa mesmo, né? Era para ter começado há algum tempo, mas tudo é no tempo de Deus, né, pastor? A gente sabe que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, esse é o momento que Deus preparou para a gente estar aqui conversando, trocando uma ideia e a gente vai descobrir um pouquinho sobre o senhor, né? Então, acho que tem muita gente que tem curiosidade sobre, mas pastor Rogério, todo mundo conhece o pastor Rogério, às vezes, como pastor líder da UMADEC. Né? Às vezes não conhece o pastor Rogério homem, o pastor Rogério pai, esposo, não conhece o pastor Rogério fora desse momento de igreja, do culto, né? E hoje essa ideia aqui. Então vamos começar, pastor, falando um pouquinho sobre quem era o pastor Rogério antes, assim, porque o senhor aceitou Jesus, né? E seguiu toda a carreira ministerial, mas pastor Rogério antes. Como o senhor vê o pastor Rogério antes com o pastor Rogério de hoje? Vamos lá. Pode começar lá de trás? Pode. Pode, né? Beleza, então, vamos lá. Bom, a gente veio de uma família humilde, viemos de Minas Gerais, nossa família toda veio de Minas Gerais. Eu já sou mato-grossense, nasci em Rondonópolis. Rondonópolitano? Rondonópolitano, isso aí. Nasci em Rondonópolis, né? E morei um tempo em Jaciara, depois morei um tempo em Tangará da Serra
Isso a minha infância e adolescência, né? E aí chegamos em Cuiabá na minha adolescência. Eu cheguei em Cuiabá, faltava um dia para me completar 15 anos de idade. Então, completei meus 15 anos de idade aqui em Cuiabá. Hoje estou com 46 anos, ou seja, isso já tem mais de 30 anos que eu estou em Cuiabá, moro em Cuiabá. E hoje, por bondade de Deus, tenho o título de cidadão cuiabano, né? É uma honra muito grande, fui agraciado com esse título. E nós começamos, como você bem disse, a gente nasceu num lar evangélico, né? Na minha adolescência, a gente, como todo adolescente, às vezes dá uma desviada aí, né? Dá uns caminhos diferentes. Aí retornei com meus 21 anos. Então, nos meus 15 anos, logo quando eu cheguei em Cuiabá, e aí a gente afastou. Primeira igreja que eu congreguei, poucas pessoas sabem. Quando eu cheguei em Cuiabá, a primeira igreja que eu congreguei, alguns dias, né? Alguns meses, foi na Assembleia de Deus do Pedregal. Pedregal. Quem que era o pastor na época? Era o pastor Gregório. Pastor Gregório. Ficou muito tempo lá. Passou praticamente 30 anos lá, mais um pouco, né? Hoje ele está no setor Alphaville, um setor aqui em Cuiabá. E aí fiquei ali, acho que uns 3, 4 meses ali, e logo a gente parou de ir na igreja, né? Estava passando por alguma turbulência dentro do lar e tal, e a gente parou de ir na igreja. Então nós ficamos afastados dos meus 15 até meus 21 anos de idade, fiquei afastado. No dia 17 de março de 1996, na cidade, por incrível que pareça, Rondonópolis, eu reconciliei. Inclusive na cidade, no lugar que eu passei minha infância, num bairro chamado Jardim Lourdes, próximo do jardim ali do bairro chamado Vila Salme, ali em Rondonópolis. E ali foi o lugar onde eu reconciliei, o lugar onde eu passei parte da minha infância. Como eu disse, que ia falar lá do início, desde o início de tudo foi muito difícil. A minha mãe, quando foi para dar à luz, ela teve uma complicação, na verdade, com 8 meses ela teve eclampsia, né? Ela passou muito mal, foi levada às pressas para o hospital, e aí, chegando lá, o médico disse, olha assim, vamos tentar salvar a mãe, mas a criança com certeza já foi, né? Não vai conseguir salvar. Possivelmente morreu, porque ela teve um eclampsia muito forte, ficou toda roxa, passou muito mal. E isso quem disse para mim foi minha própria mãe, e depois o meu pai que estava junto, meu saudoso pai, que me confidenciou isso aí, que houve essa complicação. Então eu sou de 8 meses, os médicos achou que eu não ia nascer, mas como Deus tinha um plano, né? E lá na frente depois Deus usou alguém para falar comigo, e isso eu nunca vou esquecer, porque o Senhor falou comigo assim, olha, eu tenho grande coisa na sua vida, eu vou fazer muita coisa e tal, se você imaginasse, isso quando jovem, né? Porque naquele dia não era para você nascer. Ou seja, e de fato não era para nascer. Eu nasci, logo em seguida fui colocado naquela incubadora, né? Fiquei lá praticamente mais 45 dias. Depois tive algumas complicações na saúde quando adolescente, quando jovem, quando criança, melhor dizendo. Mas graças a Deus, o Senhor Deus tinha um plano e hoje nós estamos aqui. E aí a gente chegando em Cuiabá, ficamos esse tempo afastado e voltei para Rondonópolis. Nesse voltar para Rondonópolis, quando eu estava aí completando já quase meus 21 anos, quando eu completei 21 anos, praticamente, exatamente, faltava acho que 30 dias para mim completar 21 anos, a gente reconciliou. Na cidade e no bairro que era da minha infância. Né? Como que as coisas... Tinha um propósito para isso. Tinha um propósito. Voltei lá, quando eu era criança, naquela congregaçãozinha ali no Jardim Lourdes, e fiquei praticamente só 2 semanas. Aí voltei para Cuiabá, porque a minha família toda estava aqui, parte da minha família estava aqui, e só meus avós estavam em Rondonópolis. Né? Então eu fui passar uns dias lá, e lá eu reconciliei. E aí a gente voltou para Cuiabá, e quando a gente voltou, a gente já morava ali na Morada da Serra, né? Ali no CPA2, a igreja do CPA2, e a gente foi congregar ali na igreja do CPA2, congregamos praticamente toda a minha juventude, cheguei no ano de 96, como disse, 17 de março, melhor dizendo, de 96, eu reconciliei. Quando foi aí praticamente no finalzinho de março de 96, eu já estava sendo recebido ali na igreja do CPA2. E a gente foi recebido carinhosamente. Na ocasião, quem era o pastor Jair Fagundes, que foi pastor ali, que era pastor, e ele me pastoreou aproximadamente 6 meses. Né? Quando foi no mês de outubro, o pastor Enésio Barreto Rondon assumiu a igreja ali da Morada da Serra do CPA2, e aí logo em seguida a gente continuou ali a nossa carreira como jovem. Participei do conjunto de jovens Gideões da Última Hora por aproximadamente 2 anos e meio. E ali a gente conheceu a minha esposa, né? A minha esposa, a gente se conheceu. O senhor conheceu ela no conjunto? No conjunto. E como foi essa conquista aí? Essa história é interessante essa história. Assim,
Eu quando jovem, é bacana dizer isso aqui, eu sempre falo que eu era desviado para a direita. Eu era super crente ativado sempre, né? Aquele cara assim, crente, né? Eu tive acompanhamento, eu devo muito ao meu tio Eugênio, me ajudou muito porque ele era dessa pegada desviado para a direita, vamos dizer assim, crente, aquele que orava tipo 4 horas de joelho por dia, e jejum e tal. E aí eu peguei a mesma linha com ele. Não, você tem de orar, você tem de ser batizado do Espírito Santo, não, porque não sei o quê, você tem, né? Vamos pra rua pregar. A gente ia pro terminal de ônibus, dentro de ônibus, praça pública, já preguei muito em terminal de ônibus, né? Na minha juventude. E junto com esse meu tio, que a gente, né, com meu tio Eugênio, que hoje é evangelista da igreja, e ele me orientou muito. Então, por eu ter essa questão meio desviado para a direita, eu era muito crente. Então, conversava muito pouco, muito tímido, poucas pessoas sabem disso, eu era uma pessoa muito tímida, tinha um pavor de microfone. Eu lembro a primeira vez que o pastor Anésio me deu a oportunidade de me dar uma palavra num culto, acho que era num culto de domingo, vamos ver uma palavra pelo jovem Rogério. Moço de Deus, eu acho que eu falei, sei lá, 10 segundos, 15 segundos. Só dos irmãos com a paz do Senhor, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vocês vão com a paz do Senhor, vamos ler aqui, versículo Salmo 46, e fechei, amém, Deus abençoe. Voltei. Medo, um pavor que eu tinha de microfone, e muito tímido também, e acanhado mesmo, né? E aí o que acontece? Aí a gente começamos a orar, pedir a Deus para preparar uma esposa, né? Mas como? Muito tímido, era muito tímido, né? Vergonhoso. E aí aconteceu que a gente fomos orientados por Deus a olhar para alguém, porque eu sempre falo, uma coisa interessante dizer aqui, que eu sei que muitos jovens vão estar assistindo essa entrevista, esse bate-papo. É muito interessante de lembrar o seguinte, que o maior podemos dizer assim, a maior prova de um relacionamento ser de Deus é uma percepção que eu tenho, é o amor ser correspondido à mesma altura. Então, tipo assim, eu gosto de fulano, mas aí o fulano, não sei, tô em dúvida. Mano, sai fora. Né? Porque eu acho que, primeiramente, o amor precisa ser correspondido. Lógico, existe toda a questão aí de um princípio do cristão. O cristão precisa namorar com alguém que é cristão. Isso é bíblico, né? A gente não deve, o jovem não deve procurar namorar com pessoas que não é da mesma fé, que não serve a Deus. Que a Bíblia deixa isso de forma clara, que os filhos de Deus não podem ir em busca das filhas de Belial, por exemplo. Então isso é texto sagrado, né? Agora, como saber, por exemplo, que é da vontade de Deus? Isso aconteceu comigo, porque, e aí, é de Deus ou não é e tal? E fica inculcado, né? Bom, primeiro eu olhei e aí tive um sentimento, ou seja, o sentimento se abriu para aquela pessoa, no caso a minha esposa. E aí, mas só que ela não estava muito assim comigo não, porque eu era meio desviado para a direita, era crente demais, era um cara chato, era um homem Bíblia no braço, todo mundo conversando, brincando, jovem, e eu ali. Primeiro que eu era muito tímido, e segundo que eu era muito, muito crente nesse sentido, né? Não sei se tem muito crente, mas assim, é a forma de se expressar. E aí a gente começou a ver que as pessoas falando tem de orar, tem de buscar e tal. E a gente começou a buscar a Deus, eu olhei para ela, houve um sentimento. Aí eu tive essa experiência, algo falou comigo, ela é a sua preparada. Eu falei, opa, então é aqui mesmo que eu vou mirar, né? Eu não fiz toda investir todo o recurso. Eu não fiz toda aquela mega apresentação que você fez no culto da Almadegra, que eu lembro como hoje, né? Para conquistar a sua esposa que tá ali, eu lembro toda aquela presepada que você fez e botou e tal. Quer casar comigo? Eu lembro disso aí. Na ocasião eu já era líder da Almadegra, né? Mas voltando lá atrás. E aí eu comecei a orar, a buscar a Deus e tal. E o Senhor falou comigo, é ela. Aí as pessoas começaram a falar assim, não, você tem que fazer prova, tem que saber se tem que fazer prova. Eu falei, ainda tem esse negócio de prova, rapaz. Eu falei, bom, achei que era só chegar lá e, quer namorar comigo? Prova, tudo bem. Vamos fazer prova então. Aí vamos orar. Aí eu falei, senhor, se for da sua vontade, ela vai vir assim, assim, assada. Tinha esse negócio aí. Alguém pode achar meio louco. Ela vai vir de vermelho no culto hoje. Saia preta, blusa azul e vai sentar ali na frente, que a minha esposa tocava na banda, né? Clarinete, inclusive ela é formada em música, aí ela... eu falei, ela vai sentar ali, vai tocar assim, ela vai fazer assim. Uns trem, umas paranoias, assim, um dos outros. Um negócio meio, né? Mas aí duro que acontecia. Aconteceu. Aí outra prova, senhor, se for da sua vontade, aquele obreiro que tá lá no óleo, muito tempo que eu passou, ele vai falar hoje. Aí pá, falava. Ia lá e falava. Então, tipo assim, teve essas provas mesmo. Eu fiz umas 3 provas, falei, tá bom, chega, né? Não, é essa mesmo. Então é isso aí mesmo. E logo em seguida também já vamos noivar. Falou, mas não tem condição. Como noivar? Como assim, né? Porque a gente veio, como eu disse no início, família humilde. Eu trabalhei 12 anos com bicicletaria. Eu tive bicicletaria, consertava. Andava de bike.
na minha adolescência, na minha juventude, eu fazia manobra freestyle, era meio radical. Tudo que era radical Era era comigo. andava de croizinha? Tudo, sim, fazia manobra freestyle, né? E fazia também bicicross, que é o bicicross é que você tem ali a pista, né? E a manobra freestyle é a manobra solo que você faz, né? Aquelas manobras que o pessoal faz com a bike, né? RL de sequência, 360, esse negócio tudo aí. Então, esses dentes meus que tudo é restaurado, eu tenho costela que foi emendada meia torta, porque eu quebrei, eu era peralta demais. Todavia tímido, mas muito peralta, né? Assim, agitado. Então, quando eu vim para a igreja, eu parei, encostei, mas continuei trabalhando no segmento de bicicleta. Trabalhei, a gente tinha bicicletaria própria, trabalhei até meus 20, deixa eu ver aqui, 23, 24, até meus 24 anos eu trabalhei com bicicletaria. Comecei com 12 anos, fui até os 24, foi exatamente isso aí. E aí, depois Deus abriu uma outra porta. Então, nesse processo aí da gente... a questão do casamento e tal, aí tinha a questão da condição financeira. A gente não tinha condição financeira, passamos muito aperto. A gente não, como diz o ditado, a gente não nasceu aí em berço de ouro, né, em berço esplêndidos. A gente não nasceu, veio de família muito humilde, pouca condição financeira. E aí, vai casar como? Não tinha casa, já tinha aquele jargão, né? Quem quer casar tem que ter casa, irmão. Isso mesmo. Né? Então, a gente não tinha casa, não tinha condição, mas a vontade de casar era grande. Até porque a gente sabe... No meio cristão, biblicamente, o relacionamento íntimo, o sexo, é só após o casamento. Então, o jovem homem sabe como é que é. Homem é homem, irmão. Ele quer casar, né? E aí eu falei, meu Deus, e agora? E não pode cair em pecado também. Ou seja, então, a única forma é orar para que Deus pudesse fazer um milagre. Abrir as portas, porque a gente crê num Deus que faz milagre, para a gente poder casar. E aí a gente começou a orar, e as pessoas, mas vai noivar, não tem condição. Não, vou noivar. Disse que é ela, então é ela mesmo. E fomos para cima. Então, com 6 meses já noivamos, também a ideia de noivar era assim, vou amarrar aqui para não pensar, ficou indo de qualquer lado, e é aqui, né? Tá fechado. Pronto, tá amarrado já aqui, né? Deus falou que então, porque corre o risco. Porque eu vi muitos, como líder de jovem há muitos anos, eu vi muito relacionamento começar a ser de Deus, e todo mundo fala assim, é de Deus, e depois terminar a não ser de Deus. Porque às vezes demorou muito, porque às vezes avançou o sinal na intimidade, esqueceram que era só namorado e começaram a andar como se fosse já casado, e aí acabou sendo não mais de Deus, e começou sendo de Deus. Mas quem atrapalhou o processo foi a própria pessoa. Então a gente já focou, é isso aqui e pronto, né? E aí a gente chegou o dia do casamento, a gente noivamos na igreja, lá na igreja CPA2, meu pastor Enésio, que eu tenho como um pai, né? Ele me pastoreia até hoje. Eu falo que hoje eu sou, por bondade de Deus, nós pastoreamos o setor, estamos aí trabalhando com a juventude já há um tempo, mas eu tenho ele como meu pastor até hoje, como um pai para mim, e aí ele fez meu noivado. Aí logo em seguida a gente casou. Casou lá na igreja do pastor CPA2, Enésio. Casamos na igreja, né? E eu me lembro que eu comecei a cooperar na obra ainda jovem, fui chamado para ser cooperador jovem, casei, foi casar logo o próximo mês, ou próximos dias, assim, no mesmo ano, melhor dizendo, a gente já foi separado ao diaconato, né? E aí fui morar na casa da sogra, irmão. Misericórdia. Irmão. Mas é o seguinte, a minha sogra, irmão... Se a sogra do senhor for igual a minha... Não, eu não contei. É abençoada, minha sogra. Gosto demais dela. Um abraço pra minha sogra. Isso aí. Querido. Tá lá em Sinop assistindo. Luiz, é o seguinte, eu fui agraciado. A minha sogra gostou de mim primeiro. O meu também foi assim. A minha sogra descobriu primeiro. Assim, minha esposa tinha uma dúvida, será que segurei mesmo? Segurei é crente pra encrente. Eu era magro, feio, que dava dó, irmão. Eu já sou feio, então imagina, eu era mais feio ainda, né? E aí, mas assim, por último ela abriu o coração e as coisas aconteceram. E aí a minha sogra já gostava de mim antes. Então minha sogra queria que o desejo dela fosse o genro dela. Se fosse da vontade de Deus, fosse o genro dela. Então eu fui agraciado. E aí eu fui morar na casa dela. Então eu tenho um carinho muito grande pela minha sogra, né? Tenho ela também como minha mãe, lógico, eu tenho minha mãe. Mas eu considero muito a minha sogra, pessoas que têm essa ideia negativa de sogra, né? Eu falei só para dar um... Mas, na verdade, existe sogra e sogra, né? Então, eu agradeço a Deus pela vida da minha sogra, do meu sogro, da minha família. E aí a gente foi morar junto na mesma casa. Isso é coisa de doido. Aí, naturalmente, criticado, né? Aí, casar, não tem casa e tal. Mas tudo Deus tem um propósito. É o propósito. A gente não pode limitar as coisas. Existe, lógico, que o conselho é que tenha condição e que vai para o seu canto. Mas a Bíblia diz que às vezes é melhor casado que abrasar. Né? Então, se não tem uma condição, sabe que é da vontade de Deus, e Deus conhece o coração, e dependendo das circunstâncias, às vezes é bom que aconteça isso, porque é melhor casado que abrasar. Então, era tudo muito bem conversado, a gente nunca teve, por bondade de Deus, a gente nunca teve nenhum tipo de sabor, de discussão, por bondade de Deus. E aí a gente morou junto aproximadamente 1 ano e meio.
Aí logo o Senhor Deus começou a abrir as portas, fui trabalhar numa empresa de instrumentos musicais, e sem condição, imagina, morando com a sogra, dividindo tudo, né? No dia do meu casamento, irmão, o que salvou a minha lua de mel foi o corte da gravata. O corte da gravata abençoado. O corte da gravata salvou não só a lua de mel, mas o primeiro sacolão, para começar. Foi isso aí. Então, assim, a gente veio assim, bem, às vezes a pessoa, o pastor Rogério, tem isso, tem mais aquilo hoje e tal, mas existe um processo, uma história. Um caminho. Então, aí aconteceu que, logo em seguida, a gente teve condição de sair de dentro. Aí fui morar numa kitnet, apertadinha, né? A gente foi morando numa kitnet ali por um tempo. E aí Deus foi abrindo as portas. Aí começou a surgir aí uma porta no segmento que eu trabalhava em uma loja de instrumentos musicais, e sou um profissional aqui da cidade. E a gente depois teve aí a oportunidade de ser convidado para ser representante comercial. E quando a gente foi convidado para ser representante comercial, a gente começou com muita dificuldade. Eu viajava com os outros representantes de carona, eu não tinha carro, um desafio doido. Aí quando o senhor trabalhava na empresa de instrumento musical, se tornou representante, participou, o senhor começou a empreender nessa área de representante comercial. Começamos, como disse, com muita dificuldade. Era uma empresa uma empresa pouco conhecida na época, dentro do segmento de instrumentos musicais e som profissional. Tinha alguma coisa de eletrônica também, tinha alguma coisa de automotivo, mas o forte era som profissional e instrumentos musicais. E a gente começou a viajar, peguei 4 estados, de início era doido para 4 estados, era o Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Comecei com empresa, depois foi para 2, foi para 3, bom, eu cheguei a ter 20 empresas, ou seja, 20 patrão, 20 empresas no segmento. Então, por exemplo, se você fosse montar hoje uma loja de instrumentos musicais, 90% eu tinha para te atender. O senhor vendia? Sim, eu tinha representava a bateria e a baqueta da bateria. Então tem um cara que fabrica a bateria e um cara que fabrica a baqueta. E tem um cara que fabrica os pratos da bateria. Então, o senhor representava já e o leque as todo. 3 empresas. Só desse instrumento. Isso, exatamente. Desse instrumento eu tinha aí o que atendia para aquele instrumento. Então, por exemplo, eu tinha aí o microfone e o abafador de microfone, que eu fui representante nisso. E esse tripé também. Então, dentro do segmento eu tinha praticamente tudo, né? Tinha empresa lá que vendia violões, por exemplo, e aí eu tinha empresa que vendia a corda do violão e outro que vendia a tarraxa do violão. Então, assim, dentro do segmento, para simplificar, eu tinha todas o segmento. Todo o segmento praticamente eu tinha. E aí Deus começou a abençoar, e aí a gente começou a vender bem, embora é um ramo e um segmento bem enxuto, bem pequeno, mas pelo fato da gente ter, eu posso dizer que o Senhor Deus colocou na nossa mão o filé dentro do segmento. E foi colocado. Porque as empresas, olha que interessante, as empresas que eu mandava currículo, praticamente nenhuma dava certo. A maioria que foi indicação. Foi o próprio cliente que indicava, ou a outra empresa que me indicava para outra empresa. Então, assim, e eu tive, só para simplificar, dentro do segmento, eu tive as melhores marcas. Como você chegasse hoje e fosse representante no segmento de mercado. Um dono do supermercado, ele não pode ficar sem a Coca-Cola, nem um homem, nem Nestlé. Então, dentro do segmento de instrumentos musicais, som profissional, eu estava com um homem, Nestlé e Coca-Cola. Por bondade de Deus, né? Então, Yamaha, Tajima, enfim, essas marcas, né? Então, eu fui representante muitos anos dessas empresas e sempre conciliando este ano. Sempre conciliando. Desde a gente começou aí a ser cooperador. Eu fui líder de quase todos os departamentos da igreja. Acho que só não fui de criança, ciclo de oração. A gente participou praticamente de quase todos os departamentos da igreja. Fui líder de adolescentes por 3 anos. Fui líder da banda de música. Trabalhei 10 anos com banda de música. Sou apaixonado por música. De vez em quando eu vejo um vídeo do senhor lá, né? Tocando tarol? Eu toco tarol, caixinha, né? Percussão. Eu comecei a tocar ali o sopro e tal, mas aí por último eu fiquei só simpatizante mesmo, né? Só simpatizante. Minha família, todo mundo praticamente... a minha esposa é formada em música, meu cunhado é formado em música, meu saudoso pai era músico também, minhas crianças tocam, então todo mundo ali envolvido, né? E eu sempre também gostei. Mas por último, devido ao trabalho, a representação, eu nunca consegui dedicar na música em si. E como que o senhor fazia para conciliar? O senhor falou que tinha esse momento de conciliação, mas como que o senhor fazia? Era igreja, família, empresa? Na verdade, alguém falava para mim assim, Rogério, como é que você consegue? Eu falava, mano, eu tento e dá certo. Não sei explicar como a gente consegue. Que de fato era muito porque corrido, 4 estados, viajar... Eu cheguei a ter, isso assim, sem ironizar, é uma realidade, aproximadamente 10 cargos na igreja e cheguei a ter 20 patrão. Que eram as marcas. Isso, porque cada marca é um patrão, né?
Então eu tinha aí 20 gerentes, 20 supervisor, enfim, e viajava dentro dos 4 estados. E tinha essas responsabilidades dentro da igreja. Como eu disse para você, eu cheguei a ser líder de mocidade, superintendente de banda de música, ajudava no coral, secretário, ajudava na secretaria da igreja, no caso do setor, eventos na igreja, enfim, cheguei a ter aproximadamente 10 cargos. Então, assim, às vezes a gente percebe, lógico que ninguém necessariamente é igual ao outro. Cada um tem uma forma de como fazer as coisas para Deus. E cada pessoa ela se desenvolve mais em algum departamento. Isso, exatamente. Então ninguém tem que ser necessariamente igual a gente, né? Você não precisa ser identicamente a gente, vai ser igual a gente. Então, mas eu digo que às vezes tem pessoas que às vezes têm uma única responsabilidade e não conseguem, né? Exercer aquela função. Então acho que a gente precisa, se houver a dedicação, se você saber qual o propósito, por que você está ali e para quem você está fazendo, acho que você consegue se dedicar sim. Pastor, o senhor acha que, por exemplo, a gente não tem uma estatística disso, mas o público evangélico hoje é um público que tem algum estigma, o senhor acha que tem algum estigma de empreender, de ser empreendedor, de conseguir novas coisas, adquirir coisas, no sentido material, porque às vezes é focado no espiritual? Vamos lá. Eu tenho um versículo bíblico que está escrito na carta de Paulo aos Filipenses, que eu acho que ele eu posso dizer assim, que ele é uma senha que, se você souber utilizar ela, abre porta para tudo da sua vida. Na verdade, você acaba sendo regido por isso, se você entender isso, né? Você disse a questão de ser empreendedor. Tudo na nossa vida precisa ser regido pela paz. O apóstolo Paulo fala a carta aos Filipenses, dizendo assim, que a paz de Deus que excede todo entendimento, todo o vosso entendimento, guardará os vossos coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, todas nossas decisões, ela precisa ser regida pela paz. Perceba que ele está dizendo que a paz de Deus que excede, ou seja, está acima do quê? Do seu entendimento. Guardará o quê? Guardará os vossos coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, a paz de Deus, ela se torna um hábito. Então, tudo que você for fazer, tudo que você for decidir, se você tiver aí a paz de Deus regendo a sua vida, regendo o seu intelecto, o seu entendimento, vai guardar o seu coração e os seus sentimentos. Então, tudo que você for fazer, se a paz de Deus for à frente, tudo indica que vai prosperar. Porque Deus não vai querer que você erra, Deus quer que você acerta. Mas você precisa ser regido pela paz de Deus. E para ser regido pela paz de Deus, você precisa ser cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Você precisa produzir o fruto do Espírito Santo sempre na sua vida, para que você possa ter as decisões certas. E aí sim você se pode se tornar uma pessoa próspera. Porque a prosperidade, tem muitas pessoas que confundem isso. A prosperidade mesmo, ela foi prometida para o povo judeu. Para a igreja existe uma prosperidade espiritual. Paulo fala aos Efésios, nós estamos falando versículo lá na igreja do Jardim Imperial, Cuiabá. Preciso mandar aí um abraço para todos os irmãos que estão lá. Estão ligados, já tem bastante gente aqui, sim, ó. Meu pastor, mandando aqui no Facebook, meu pastor, o pastor Rogério dos Anjos, bênção de Deus, tem bastante gente conectada. Bondade de Deus e dos irmãos. Então, assim, eu sempre falo, nós estamos falando lá a carta aos Efésios, versículo por versículo, logo no capítulo 1 fala que a igreja de Jesus, a igreja do Senhor Jesus, ela foi abençoada com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então nós estamos assentados nas regiões celestiais. Então toda sorte de bênção para a igreja, ela é espiritual. Toda sorte de bênção material, ela é para o povo judeu. Mas a igreja não pode ser abençoada de forma material? Pode, desde que não inverta as coisas. Eu sempre falo, não tem nada de mal você ter coisas boas, você ter carros bons, você ter posse, você ter dinheiro, desde que essas coisas não te têm. O problema é que às vezes as pessoas, eles são dominadas pelas coisas. Onde está o coração da pessoa? E as coisas são passageiras. Tudo é passageiro, né? E é isso que Cristo veio dizer de forma clara, inclusive para a nação de Israel, que veio achando que ele vinha para dominar coisas, reino, poder. E ele falou, não, o meu reino não é daqui, gente. O meu reino não é daqui, né? Então, a igreja precisa ter isso sempre em mente. Você pode ter posse, você pode ter as coisas, mas as coisas não podem te ter. Você não pode viver em função disso, para isso, né? Mas você precisa dominar essas coisas e entender que você é apenas um mordomo, né? Alguém, como diz Paulo lá, a carta aos Coríntios, que nós somos dispenseiro e mordomos. Ou seja, nós estamos tomando conta da dispensa.
né? Nós estamos aí administrando aquilo que Deus nos confia, mas não podemos deixar essas coisas nos administrar, dominar a nossa vida. Então é possível sim você ser um empreendedor, porque por bondade de Deus, por exemplo, na minha vida eu era representante comercial, tive podemos dizer assim, um salário bastante interessante, né? Eu sempre falo que eu cheguei a ganhar, às vezes, o que muitos doutores que estudou não ganhavam. Então, Deus me abençoou muito no sentido financeiro, no período que a gente ficou como representante de aproximadamente quase 16 anos como representante comercial. Tive o privilégio de passar por esse momento de escassez, de dificuldade, viver aquele momento com dificuldade de você ir regar as coisas, né? Às vezes, assim, as pessoas veem a gente assim, pô, mas eu cheguei a ter momentos que eu não tinha condição de comer carne todo dia, né? Era a condição financeira que a gente tinha. Eu cheguei em condição de andar com o sapato até quase furar, porque eu não tinha condição de trocar o sapato. Isso na igreja, sendo jovem. Mas nem por causa disso eu estava em pecado e não estava em falta. Era o momento que você estava passando, né? A dificuldade estava passando. E tive o privilégio, por exemplo, por bondade de Deus, de conhecer inúmeros países. Eu acho, sei lá, já chegou uma média de 20 vezes. Em Israel, por bondade de Deus, já fui acho que umas 4 vezes ou mais, né? Então, assim, e isso não, necessariamente não pode mudar você. Não é porque você tem as coisas, agora você vai pisar nas pessoas, não. É importante você sempre saber da onde você veio. Né? Das suas origens, das suas origens, exatamente. Então, essas coisas não pode dominar. Agora, porque eu tenho... Não. Então, você pode ter, sim, um carro bom, um BMW, né, por exemplo. Uma Land Rover. Não tem problema. Mas lembre que você teve uma Brasília. Eu tive uma Brasília que ela era cheia de unção, mas era de óleo. Você parava ela... Era óleo pingando. Tinha que andar tranco e tal. Carregava os adolescentes até em cima lá, tal. Era líder de adolescente na época, aquela correria e tal. E tive o privilégio de ter, como você acabou de dizer assim, carros bons também, mas isso não muda nada. Um dia alguém falou assim, Rogério, você vai carregar todo esse povo dentro do seu carro, vai acabar com o seu carro. E era um carro muito bom que eu tinha. Eu falei, mano, na hora assim, sem perceber, não tem aquele pá! Na hora o cara me perguntou, eu já joguei pra cima dele. Falei, mano, é o seguinte, se Deus me deu, porque me dá condição. Porque senão não me dava esse trem pra mim. Senão ele vai ficar aí mesmo e pronto. Então, assim, já até fui meio... Mas é a grande verdade, porque às vezes a pessoa se apega tanto. Não, lógico que você não tem que ser relaxado. Mas também, se é uma necessidade, isso não muda nada. Tem pessoas que às vezes têm uma coisa boa e aí tem só para poder desdenhar do outro, né? Tratar com desdém, fazer pouco caso, para se exibir. É um exibicionismo, né? Então... A gente precisa entender que existe um propósito nós estarmos aqui e tudo que Deus coloca em nossas mãos, a gente precisa administrar de forma que glorifique a Deus e que ajude as pessoas. Esse é o propósito do cristão, por exemplo, se ele tiver posses e bens, ele precisa administrar isso de forma que vai ajudar as pessoas, né? Porque a gente sabe que a nossa pátria não é aqui, ou não? É isso. A Bíblia diz que nós somos forasteiros, nós somos passageiros, né? Então, é importante e pode sim, o cristão pode e deve ter posses, ter condições, ser empreendedor, né? Mas precisa entender também um propósito de vida. Eu acho que a pessoa sofrer menos, ô Luiz, ele precisa estar sempre afinado com a vontade de Deus. Saber o que Deus tem para a vida dele. Então, por exemplo, em 2017, finalzinho de 2017 para 2018, a gente eu recebi, na verdade eu estava em viagem, imagina, correria, né? Nessa ocasião, já estava pastoreando. Eu pastoreei 7 anos voluntariamente, sem receber pela igreja e por ninguém, né? Não que porque eu não precisava, eu tinha uma condição financeira boa, mas eu pastoreava conciliando. Então eu viajava. O trabalho e a igreja. Para você, uma loucura. Por exemplo, eu chegava segunda-feira, lá na congregação, o culto de ensino era segunda-feira. Então eu já chegava para o culto, já ia pré-pronto, deixava a gente uma malinha dentro do carro e saía do culto. Várias vezes aconteceu isso. Já pedi para um dos irmãos ali, por exemplo, tinha vários jovens que faziam isso para mim, o Gleice era um deles, por exemplo, entrava no carro, corria comigo para o aeroporto e trazia meu carro de volta, pegava a mala, já embarcava, e aí eu dava o culto de ensino na segunda, aí eu ausentava terça, quarta, quinta, na sexta-feira voltava. Fim de semana eu estava de novo na igreja no final de semana. Foi 7 anos eu fazendo isso aí. 7 anos. E Deus prosperou o trabalho, Deus prosperou a igreja. Mas era uma loucura, porque eu saía do culto, passava o dia inteiro pensando, orando, porque eu aprendi, né? Para dar o ensino, você tem que trancar, orar, jejuar. Então eu fazia isso de manhã, à tarde atendia cliente, à noite chegava na igreja e tinha que dar o ensino, e depois do ensino, corria para o aeroporto para pegar um voo. Eu cheguei, assim, em vez de dentro de 30 dias, entrar em 40 aeronaves. Parece loucura, né? Mas é verdade. Ir de volta. Então você imagina, cada escala. Então cheguei a entrar em 30 dias, entrar em 40 aeronaves. E pastoreando, e já
liderando a Almadecre, porque a história da Almadecre... É isso que eu ia perguntar pro senhor. O senhor falou que foi líder de adolescente, também foi líder de jovens. O senhor começou sendo líder de jovens no CPA2. E como que foi que surgiu o convite para o Almadecre? Para quem não sabe, o Almadecre é a União de Mocidades das Assembleias de Deus de Cuiabá e região, que pode-se dizer que realiza, né, um dos maiores congressos de jovens do Brasil. Em média, mais ou menos, quantos jovens tem numa festividade da Almadecre no Grande Templo aqui? O Grande Templo comporta aproximadamente de 20 mil a 22 mil pessoas, lotado, né? Diga-se de passagem, alguém fala que chega até 30 mil. Mas vamos dizer que seja na casa de 20 mil, aproximadamente, né? Então, hoje, dentro de um templo religioso, ou seja, o templo religioso porque foi construído para esse propósito. Não é um ex-galpão, uma ex-fábrica de alguma coisa que foi alugado. Não, o Grande Templo é um templo que o Senhor Deus nos deu aqui em Cuiabá. O propósito dele foi para isso. Na ocasião, Deus falou com saudosa memória do nosso pastor Sebastião para construir um templo de 100%. É o maior templo pentecostal do mundo. Está em Cuiabá. É o maior templo pentecostal do mundo. Perceba o que eu estou dizendo. O maior templo pentecostal do mundo, que existem outros templos, mas pentecostal não. E que foi construído para esse propósito. Então, por estar dentro, a gente fazer esse evento dentro desse templo, então é um dos maiores eventos. Não que a gente valoriza isso e quer, não precisa disso. Mas é um dos maiores hoje. É um dado. É uns dados. É um dos maiores congressos dentro de um templo, porque a gente não pode, por exemplo, se comparar com as grandes metrópoles do Brasil. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E outros estados que conseguem ajuntar muito mais jovens do que a gente. Mas dentro de um templo religioso, acredito que o nosso é um dos maiores. Né? Aí, voltando um pouquinho, o senhor já entrou na Almadecre como... O senhor não entrou como líder da Almadecre, o senhor trabalhava em outro departamento. Bom, como disse, eu tinha várias funções na igreja, sempre trabalhei, tomava conta de cantina, mocidade, adolescente, banda de música, coral, né? E todo ano tinha... E aí, o trabalho que eu fiquei mais tempo foi com a juventude lá no CPA2. Eu comecei como o terceiro líder dos jovens. Terceiro. Depois, no outro ano, o pastor já me colocou como primeiro. Fiquei como primeiro. E aí fiquei 8 anos na liderança da mocidade ali do CPA2. E nesse período que eu estava liderando a mocidade do CPA2, a gente sempre foi submisso à nossa liderança. O pastor Enéas sempre falou assim: Rogério, tudo que for reunião da Almadecre, o que você puder fazer para ajudar, ajude a liderança. Né? Então eu ajudei na época dos outros líderes da Almadecre, pastor Almir Dias, né? Pastor Francisco Fernando, o pastor Juvanir. Então esses pastores, eu auxiliava eles como líder local e fui líder, na época era o setor 4 da Almadecre, lá na Morada da Serra. Eu auxiliei como tesoureiro, o pastor Pedro Peixoto era o líder do setor, eu era o tesoureiro dele. E aí depois eu fui ser líder também do setor e fui convidado para participar da diretoria na época como secretário de marketing. Secretário de marketing. Fui secretário de marketing. Depois, em seguida, a gente veio a ser convidado a ser tesoureiro da Almadecre, a parte financeira, né? Aí já dentro do departamento mesmo. E nesse tempo, vale lembrar, a correria, representante e tal. Aí depois fui pastorear em 2011 e quando eu fui pastorear, eu já estava há algum tempo já como tesoureiro. Eu fui tesoureiro 7 anos. Né, aproximadamente 4 anos do pastor Francisco Fernando, depois veio o pastor Juvanir, foi 3 anos do pastor Juvanir como tesoureiro do evento. E ser tesoureiro de um evento desse aí é carregar o piano nas costas. Né? Um evento que a gente veio fazendo todos esses tempos aí de graça, entrada gratuita, com refeição de graça para todo mundo. A média é de 15 mil refeição por dia. São 4 dias de evento, que é no período de carnaval. Então, são 4 dias de evento. Aí, você imagina a quantidade de comida e como é que se arruma esse dinheiro. Então, tudo patrocínio, a gente corre atrás, pedindo. Então, assim, é uma loucura. Né? Os últimos congressos que a gente realizou, quando estava tendo essa condição de dar a refeição, passou de quase 230 mil o evento em si, e tudo arrecadado, isso ganhando as coisas. Então são 22 cabeças de gado, são 6 mil quilos de suíno, 4 mil quilos de frango, 3 mil quilos de arroz e 1.000 litros de óleos. São quantos dias? E 1.000 quilos de feijão. 5 dias de evento normalmente dava? Em média, sim. 5 dias. Na verdade, estava 6 dias. Porque né? começava... cruzada, aí sede, aí vinha 4 dias no Grande Templo. Então, em média, era 6 dias. Então, assim, voltando lá atrás, a gente começou como marketing, ajudando no marketing, depois fui convidado a ser tesoureiro, fiquei 7 anos como tesoureiro. E aí, em 2015, em março de 2015, se não falha a memória,
em um dos cultos de gratidão e também de anúncio da diretoria, o pastor Sebastião, eu me lembro que eu fui durante o dia na casa dele em 2015 lá, a gente foi levar o relatório da festa, eu era tesoureiro, foi eu e meu amigo o pastor Renildo, a gente foi lá levar, na ocasião era o pastor Giovanni que estava como superintendente, e aí o pastor Sebastião, saudosa memória, leu o relatório, aí deu um monte de conselho pra gente, e o pastor Giovanni tinha perguntado assim, ó, pergunta para o pastor Sebastião quem que ele quer ouvir hoje ministrar a palavra no culto administrativo, né? No culto de gratidão administrativo. Quem que ele quer ouvir para pregar hoje? Aí o pastor Sebastião falou assim, nós vamos ouvir o novo superintendente da Almadec. Eu falei, aí eu peguei, já saí de lá, liguei pro pastor Giovanni, rapaz, nós vamos cantar Livre Estou. Achava que ia cantar Livre Estou. Não, porque assim, eu já estava 7 anos, né, como tesoureiro, né? O pastor Giovanni tinha 3 anos como superintendente, eu auxiliando o pastor Francisco, depois ele. Então assim, como eu disse, é carregar o piano, é puxado. Aí eu peguei e falei pra ele, rapaz, nós vamos cantar Livre Estou, tudo indica que o chefe vai colocar alguém aí pra assumir o trabalho e aí tudo cada um vai pra um canto. Ele falou, eu falei, Aí chegou a noite, o pastor Sebastião, isso em 2015, ele disse assim, na hora de anunciar, falou, irmãos, eu orei a Deus, pedindo a Deus o nome, e Deus me deu o nome, Mas aí eu orei a Deus pela segunda vez, pedindo um outro nome. E Deus não me deu outro nome. E aí eu orei a Deus pela terceira vez e Deus não me deu outro nome, né? E o nome que o Senhor Deus me deu foi o nome do pastor. Aí ele fez toda aquela cena. Então depois ele falar de ter orado 3 vezes pedindo a Deus um outro nome, o pastor Sebastião, e aí ele pegou e falou assim, olha, o nome que Deus me deu foi o pastor Rogério Moreira dos Anjos. Me deu como que o senhor se sentiu nessa quando ouviu o seu nome como superintendente da Almadec? Não, eu perdi o chão. Porque assim, embora Deus vinha falando com a gente, mas eu acreditava que já estava fazendo, porque eu era tesoureiro. Então, para mim já estava acontecendo as coisas, né? Então, quando o pastor Sebastião anunciou meu nome, isso em 2015, para ser o líder da Almadec, eu perdi o chão. Parece que eu fiquei sem chão. E a gente ficou assim meio, como diz o cuiabano, meio abocanhado. E ele me deu o microfone para pregar. Mas assim, eu tinha até esquecido que ele tinha falado lá atrás, durante o dia, que quem ia pregar ia ser o novo superintendente. Luiz, eu nem preguei. Eu fiquei meio abocanhado, agradeci ele pela confiança e devolvi o microfone para ele. Disse que, e aí ele pegou e falou assim, olha, um detalhe interessante para revelar aqui. Ele falou para mim assim, ele pegou o microfone, deu a bênção apostólica e falou assim, amanhã, isso era num sábado, você me traz os nomes das pessoas que você quer que trabalhe com você. Todos os outros anos, o pastor sempre separava toda a diretoria. Eu posso dizer que eu fui agraciado, que ele me deixou essa autonomia para mim escolher as pessoas para trabalhar comigo. Ele me colocou e anunciou que o nosso querido, que esse é um patrimônio da Almadec, o evangelista Antônio Cardoso, me auxiliasse, né? O Cardoso vai te ajudar. E disse, o restante da diretoria, você me traz amanhã os nomes. Cheguei em casa, Luiz, sentei, e aí falei, meu Deus, e agora? Imagina, já pastoreava, representação, estava nativa, representando, trabalhando, e agora uma técnica. Imagina a loucura, né? Eu estava pastoreando, comecei a pastorear em 2011, pastorear mesmo, porque até então eu auxiliava o pastoreio no CPA2, mas estava pastoreando, comecei a pastorear em 2011. E aí ele me disse isso, olha, você me traz os nomes. Cheguei em casa, a cabeça assim, sentei no sofá, falei, Deus, baixei a cabeça, peguei um papel, uma caneta, Deus, me dê os nomes para que o Senhor me oriente para levar o pastor Sebastião a apresentar a diretoria. Ecoou uma voz dentro da sala, eu estava assim, angustiado, preocupado, e a voz diz para mim bem assim, lembra-te daqueles que ajudaram a você chegar aonde você está. Lembra-te daqueles que ajudaram você a chegar aonde você está. E aí, na hora, começou a ver os nomes daqueles jovens que até então, na ocasião, eram jovens e agora não eram mais jovens. Já era casado, pai de família. Veio à mente aqueles jovens que me ajudaram como líder lá do CPA2. Que praticamente, boa parte ainda estão com a gente até hoje na diretoria, né? E a diretoria, ela era formada aproximadamente com 8 pessoas. A diretoria mesmo, né? Hoje, a diretoria, se for somar no contexto geral, eu acho que passa de 100. Existe a diretoria ali que decide as coisas, mas aqueles que fazem parte da diretoria
passa de 100 pessoas. Que tem os departamentos. E eu levei o pastor, de cara já levei quase 40 nomes. Ele falou assim, mas tudo isso, você arrumou um exército? Eu falei, meu pastor, eu acho que ainda é pouco pelo tamanho do desafio que a gente tem. Cuiabá, para quem não sabe, e região, nós temos mais de 400 igrejas. Então é um trabalho muito grande, né? Você trabalhar com toda essa juventude. Até porque a sigla já diz, UMADEC, União de Mocidades da Assembleia de Deus de Cuiabá e região. Então aí Deus foi nos orientando. Quando a gente assumiu, era 8 regional, a gente ampliou para 21 regional. Na verdade, de início era 22, depois se tornou 21, porque Chapada se tornou um campo autônomo. E aí a gente começou o trabalho em 2015 como líder. Já está completando agora, esse mês, completa 7 anos que nós estamos como superintendente. Eu fiquei 7 anos como tesoureiro e completou agora esse mês 7 anos, 14 anos. 14 anos que o senhor está na UMADEC, na como verdade, no geral. Acho que beira 15, porque eu fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos como líder de marketing. Então, se somar como líder de marketing na diretoria, está na casa dos 15 anos que nós estamos trabalhando com a juventude, né? Pastor, o senhor sempre teve uma proximidade com o pastor Sebastião, né? Do tempo que o senhor, desde quando o senhor se tornou pastor, depois líder da UMADEC. O que o pastor Sebastião, saudoso pastor Sebastião, representou para o senhor durante todo esse tempo que o senhor esteve perto dele? Porque a gente sabe que o pastor Sebastião é um ícone da nossa igreja. Todo mundo, né, tem um pastor como um pai, mas assim, para o senhor, o seu sentimento com o pastor Sebastião? Primeiro, eu tinha ele como tinha e tenho na mente, né? Porque a gente não perde isso de forma nenhuma, né? As pessoas se vai, mas ela fica na gente, né? Ou seja, as impressões daquela pessoa ficam na gente, né? Então, o pastor Sebastião, para mim, sempre foi uma referência de um líder espiritual, de uma pessoa que tinha um coração enorme, né? Pessoa que você percebia, assim, a ideia de Deus orientar em todas as decisões, Deus falar com ele, né? Então, assim, para mim sempre foi uma referência. Para mim e para praticamente o Brasil, dentro do meio assembleiano, eu posso assim dizer, o pastor Sebastião sempre foi uma grande referência para o Brasil e para o mundo, né? Era uma referência muito grande. Então, para mim, era uma referência muito grande, um pai, um mentor, né? Que orientava a gente tinha alguma dúvida, falava com ele, sempre tinha ali uma resposta. Quando não tinha, ele falava, vamos orar. Ele não chegava, vai ser isso, não, vamos orar. Então tinha a ideia assim de orar para esperar uma orientação divina em algumas situações. E algumas vezes eu ia lá, vamos orar, e teve algumas vezes que eu fui lá, e eu me lembro como hoje, que vamos orar, e eu achava que ele ia levantar e orar, não, ele já pegava, dobrava o joelho. E eu se dobrava o joelho junto, e ele ficava apresentando aquela situação ali, às vezes chegou de vez de 40 minutos, e ali apresentando aquela situação ali, para Deus levantar dali, Deus dar uma orientação. Então, para mim, foi uma grande, e a gente tem isso em mente, uma grande referência ministerial, né? E, como estava dizendo para você, a gente continuou com esse trabalho, até que um dia, uma coisa interessante, que a gente também parou com a atividade profissional. Eu tenho hoje, vai fazer 4 anos, abril agora faz 4 anos, que eu parei com a minha atividade profissional. O senhor sentiu assim que chegou o momento de de parar? Um dia eu estava indo para a Primavera atender um cliente no carro, imagina, correria, tem de ir rápido, voltar, porque tem visita, igreja, UMADEC, programa de rádio, toda essa loucura, evangelismo, vigília, os projetos, as coisas todas. Então sempre nessa pilhado, correndo, num dia eu estava dirigindo, só eu e Deus dentro do carro, e uma voz ecoou dizendo assim, filho, dinheiro não é tudo, né? Então, ficou de forma clara, dizendo assim, que o dinheiro, ele não é tudo o dinheiro. Então, aí, a partir daí, a gente começou a entender que dinheiro não é tudo. Aí eu recebi uma ligação de um gerente da principal representação minha, né? Então, e era a representação. Eu tinha 20 e essa era a principal. Me ligando dizendo assim, Rogério, eu estou com 1 semana sem dormir. Olha a conversa do cara. O cara não é evangélico. Estou com 1 semana sem dormir direito. E tem uma voz me dizendo que você precisa pegar um outro caminho. E Deus já vinha falando comigo, tal, eu vou sustentar, eu quero você na obra, vou sustentar. E aí, ele me ligou, falei, rapaz do céu, que conversa é essa? Falou, vou utilizar as palavras que ele falou, você é um puto de um representante, não tem reclamação da sua pessoa, não tem preocupação com meta, excelente em relacionamento, não tem nada a reclamar de você. Cara, mas eu preciso dormir, eu estou com 1 semana sem dormir
e eu preciso mandar você embora. Só na hora que eu mandar eu consigo dormir. Falei, cara, como assim? Aí eu pensei, vou ligar pro Supremo lá, né? Que era o dono de tudo, que é um japonês, que na ocasião estava morando, acho que mora até hoje em Miami. Falei, vou entrar em contato, porque eu tinha uma afinidade com ele também. Aí algo falou comigo assim, quando eu pensei, né, em falar que ia ligar pro chefe, algo falou comigo assim, não faça isso que eu estou nisso. Falei, cara, aí me deu um gelo assim, fiquei ruim. Porque até então era a principal empresa minha, era o carro-chefe meu, né? A Tajima, né? Só para você ter noção, hoje, salário e tal, uns 15 salários só dela que eu ganhava. E eu tinha mais 20. Né? Então, eu fiquei assim, chocado. E Deus tinha falado comigo no carro, que dinheiro não é tudo, e logo em seguida o cara faz isso. Quando deu no dia 1º/7/2017, eu recebi o e-mail que eu não era mais representante daquela empresa. Eu não estava mais representando. Quando deu 7 dias, exatamente depois, a segunda empresa que me dava a outra também, fez a mesma coisa. A mulher me liga, a dona me liga, com a mesma conversa. Você acredita num trem desse? Aí eu entendi que era para parar. Que era o momento. Aí fui no pastor Sebastião na ocasião, falei, expliquei para ele, ele falou, rapaz, e agora? Preocupação. Ele falou, não, mas na igreja tem condição de pagar você não, você ganha muito dinheiro. Eu falei, pastor, com todo respeito, a minha preocupação não é o dinheiro, mas é a vontade de Deus. Uhum. Não, tudo bem, então vamos orar aí para ver e tal. Aí foi que a gente decidiu, fechei o escritório, as empresas fez acerto comigo. Eu posso falar com muita tranquilidade que todas as empresas eu deixei a porta aberta. Inclusive depois várias, até hoje, me mandam um e-mail querendo, não quer voltar não. Eu falo, não, eu já, como diz lá a história de Eliseu, né? Eu já toquei fogo nas carroças, nos boi e tudo e pronto. Então a gente hoje está 100% no Ministério, tem 4 anos isso, que a gente decidiu ficar 100% no Ministério. Lógico que na ocasião, quando eu estava ganhando dinheiro, a gente fez alguns investimentos, alguns imóveis, a gente tem imóveis que são locados e aluguel, e que isso complementa a nossa vida financeira, posso assim dizer, né? Então hoje sim eu recebo a ajuda da igreja, mas a gente tem uns complementos que nos ajudam na nossa vida financeira. E é uma satisfação, um prazer muito grande a gente entender o propósito de Deus. Ganhar dinheiro é bom, irmão, mas não é tudo na vida. Não é tudo na vida. Então a gente entendeu isso e hoje a gente está 100% no Ministério. Vai fazer 4 anos que a gente está 100% no Ministério. E o senhor, quando o senhor sempre quis ser pastor ou não? O senhor teve um momento que houve aquele estalo do chamado, assim, não, o meu chamado é para... Muito boa pergunta. Bom, eu tinha comigo assim, que na época, né, a gente... o jovem, coisa como é jovem, me chama para muito tímido, aí me deram o microfone na mão para mim cantar no conjunto, fazer solo, né? Aí eu me lembro até hoje aqueles hinos de Mara Lima. O relógio na parede, né? Bem alto. Bem alto. E aí eu disse que eu fazendo solo e tal. Aí eu falei, rapaz, acho que você cantou. Na época das fitinhas cassete e tal, ensaiar, oportunidade para cantar e tal. Nós fomos num trabalho em Alta Floresta, se não me falha a memória, na época, era uma caravana de jovens, foi lá atender o trabalho. E de lá pra cá, a gente foi com aquele ônibus da sede, um ônibus grandão, o gurizada chamava ele de Mocegão, grandão. Pô, rapaz, de lá pra cá, a festa foi lá dentro, pra depois entrou pra dentro do ônibus. E foi um Pentecoste a noite toda dentro do ônibus, e jovens chorando, e poder de Deus e tal. E daqui a pouquinho vem alguém marchando pro meu lado assim, tal, e entrega a profecia. E na profecia que entregou pra mim, era uma profecia dizendo que estava me dando o dom da palavra e tal. Eu falei, vixe, então não é cantor. Não é pra cantar. Não é pra cantar. E aí eu fui dedicar na palavra, não tinha condição financeira, como disse lá atrás, e eu falei, vou dedicar. E não tinha condição de comprar a Bíblia com recurso e coisa parecida. Me lembro como hoje o pastor Dário Sequeira, que foi meu líder de mocidade um bom tempo, ali no CPA2, ele tem até hoje um programa Cristo a Resposta. Na época era na Cultura, hoje é na Nazareno FM. E aí ele estava sorteando, quando lançaram a Bíblia de Pentecostal, e tinha lá umas perguntas, tinha que mandar uma cartinha lá com as perguntas lá e as respostas da pergunta que ele tinha colocado. E aí eu escrevi, acho que, sei lá, umas 100 cartas, que eu queria aquela Bíblia. Aí eu ganhei, né? Porque o cara que mais escreveu carta foi eu, né? Tem que ganhar mesmo. Ganhei a Bíblia Pentecostal e aí comecei a dedicar no estudo da Palavra de Deus, né? Aí logo em seguida a gente foi chamado a ser obreiro, a cooperador, a diácono, a presbítero, a evangelista e depois fomos pastorear. Eu fui pastorear como evangelista, depois fui reconhecido, acho que 2 anos depois, a gente foi reconhecido o Ministério Pastoral. E a gente entendeu essa chamada que não era cantor. Então é importante o jovem saber
Orar a Deus para saber qual é o propósito. Porque não tem ninguém sem propósito. Deus tem um propósito para todos. Basta o ser humano, cada um, procurar saber qual é o propósito de Deus para a vida dele. Então, quando eu entendi que era aquilo ali, eu comecei a dedicar na questão de estudar a Bíblia, falar a palavra. E também a questão da liderança foi algo que foi assim, natural, acontecendo. A gente liderou um departamento, liberou outro departamento e foi liderando outro. E aí a gente criou essa identidade também de liderança. Né? Não que a gente, mas surgiu de forma natural. E dedicamos, como até hoje, dedicamos aí ao ensino da palavra de Deus. Né? Bacana, pastor. E o senhor se vê agora sempre como vai ser pastor. O senhor nunca quis ser pregador? Não. O senhor falou que tentou como cantor, né? Ser cantor. Não. Voltando aqui, é importante saber o propósito. Por exemplo, eu poderia muito bem, não que a gente... Mas a gente poderia muito bem tentar, vamos dizer assim, ganhar uma projeção da minha imagem nas redes sociais do próprio departamento. Nosso departamento hoje, acredito eu, que é um dos departamentos mais seguidos nas redes sociais dentro do meio evangélico. A Almadex, você sabe, você me ajuda lá no marketing, no Facebook, o próprio Instagram e coisa parecida. Então, assim, é um departamento... Eu poderia utilizar isso aí para me promover. Eu não acho que você precisa saber o seu propósito. Eu poderia fazer, de repente, um trocadilho com os pastores de UMA do Brasil. Ó, eu trago você para você pregar aqui, depois eu vou ir. Não. Você precisa saber o seu propósito. Então, Deus me colocou para liderar, então é para liderar. Esse é o tempo de Deus nesse... Isso, é para me liderar. Não que eu não receba convite, não que eu não pregue, não que eu não participe de palestra, de forma nenhuma. Mas a gente não pode forçar isso. Isso tem que acontecer de forma natural. Né? Isso tem que acontecer de forma natural. Então, eu entendo que a pessoa precisa saber o propósito. Por que ele está aqui? Né? Então, vou ser pregador e tal. Não, isso, se me convidarem, eu vou lá e prego a palavra. Né? Se não, também está tudo certo. Minha avó dizia que oferecido não tem preço. Né? Oferecido não tem preço. E ainda mais nas questões espiritual. Você precisa saber o seu propósito para você fazer de forma que venha agradar a Deus e que venha prosperar. Porque geralmente as pessoas que se oferecem... Eu sempre falo uma coisa, grave isso. Não tem nada de mais, nada de mal você querer uma posição. O problema é você saber se você for chamado para aquela posição. Né? Ou para aquela função. Não tem nada demais você, eu quero ser isso. Beleza, a Bíblia fala que o que deseja ser obreiro, excelente obra deseja. Ótimo. Agora, você foi chamado para isso? Então, é preciso saber se você for chamado para isso. Porque se você não for chamado para isso, vai ser frustrante. Não haverá prosperidade. Então, você precisa saber para que você foi chamado. Muito bacana, pastor. Se eu fosse deixar um conselho para os jovens, principalmente a gente falou aqui no início sobre casamento, sobre noivado. Se fosse deixar um conselho para o jovem que hoje, primeiro, para o jovem que está solteiro, segundo, e para o jovem que está aí procurando uma varoa, né? Que o jovem que quer casar, porque como você falou, o jovem quer casar. O que o senhor poderia falar assim sobre... Bom, o primeiro conselho que eu deixo, assim, onde eu passo, eu deixo esse conselho para os jovens. Primeiro é entender que a Bíblia fala que ficar solteiro não é bom. O próprio Criador que criou diz assim, olha, não é bom que um homem esteja só. Tudo porque a pessoa fica temando, eu vou ficar sozinho. Você está temando, gente. O ser humano, ele nasce para poder compartilhar o que ele é, né? Porque casamento é simplesmente compartilhamento. Você vai compartilhar o que você é. Ninguém casa para ser feliz. Casados e felizes para sempre. Conversa. Essa fala, ela não existe. E a gente escuta muito. Porque na verdade você casa para compartilhar o que você é. Se você casa com alguém infeliz, infelizmente o que você vai ter infelicidade. Então você casa para compartilhar o que você é. A felicidade, ela se torna um alvo, um objetivo. Então o primeiro passo, o jovem tem que preocupar sim em casar. Mas antes de preocupar em casar, procurar saber o propósito de Deus na vida dele. Né? Porque se ele descobre qual é o propósito de Deus na vida dele, ele vai procurar uma pessoa para se casar que tem o mesmo propósito. Porque senão vai dar julgo desigual. Por mais que case dentro da mesma instituição, tenha a mesma fé, mas é preciso saber qual é o propósito de Deus na sua vida. Então o jovem precisa buscar a Deus para poder saber isso aí. Segundo passo, depois dele descobrir isso aí, qual é o propósito de Deus na vida dele, é importante que o jovem ele venha estar sempre antenado, né? Antenado, eu posso assim dizer, naquilo que está acontecendo ao seu redor para que ele não venha tomar decisões erradas. Né? Então, começou a namorar, vai casar. Você precisa estar antenado do que está acontecendo para ter orientação de Deus. Então, por mais que você saiba o que Deus quer para a sua vida, é importante você também estar sempre buscando a orientação de Deus para as decisões da sua vida. Porque por mais que você sabe,
o que Deus quer, é preciso você estar sendo orientado para que você possa fazer as escolhas certas, para que o propósito de Deus aconteça na sua vida. Acho que isso é fundamental, saber o propósito, e aí sim, dentro do propósito, você vai orar para procurar alguém que tem o mesmo propósito, para ir cumprir esse propósito de Deus na sua vida. Que benção. Pastor Rogério, quero agradecer de coração. O senhor está aqui na nossa estreia do podcast Se Ensina ou Não. Gostou? Ficou bonito, Eu achei bacana. Se Ensina ou Não, né? Se Ensina ou Não, podcast cristão. Como diz a palavra de Deus, né? Seja o seu falar, sim, não, que passar disso é procedência maligna. Então, quero agradecer hoje a nossa estreia do nosso podcast. Quero agradecer você que ficou aí até agora conosco, você que está, quem sabe você está assistindo depois do vídeo ao vivo, né? Quero agradecer de coração também a tanto vocês que estão assistindo, o pastor Rogério também, muitíssimo obrigado. Se eu quiser fazer suas considerações. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer a minha família, agradecer as pessoas que têm sempre contribuído com a gente, pelos trabalhos que nós temos sempre realizado dentro da obra do Senhor. Agradecer ao nosso presidente, pastor Silas Paulo de Souza. Agradecer ao pastor Enés Barreto Rondon, que tem um carinho muito especial como um pai para mim. Enfim, agradecer a toda a diretoria da Almadecra, toda a igreja, toda a juventude abençoada de Cuiabá. E dizer que nós estamos aí para somar sempre, né? A gente não sabe até quando a gente vai estar à frente desse trabalho tão maravilhoso, que isso eu creio que a gente vai carregar sempre na nossa vida, independente se amanhã ou depois eu não esteja mais na frente, isso é inevitável. Passa pela gente, a gente não vai esquecer nunca. E o nosso desejo é que todo o tempo que a gente ficou e que a gente está no departamento, a gente venha estar contribuindo com essa geração, com essa juventude, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Essa é a minha consideração. Se quiser seguir a gente lá, agora tem Instagram. Eu tenho Instagram. Qual que é o Instagram do senhor? Pastor Rogério Moreira. Então, segue lá e segue a gente também. Segue o Pastor Rogério, @PR, né? Não, meu é Pastor. Pastor Rogério Moreira. Isso. Tá lá no Instagram, no Facebook também. Também. No Facebook. Mesma coisa. Pastor Rogério, que para quem não sabe, é pastor no Jardim Imperial Cuiabá. Jardim Imperial Cuiabá, e por bondade de Deus estamos aí liderando a Almadecra, que é uma bênção. Estamos lá ajudando o pastor também. Então, você que está seguindo, hoje a gente está sendo transmitido pelo canal do Estúdio News, mas na próxima semana a gente já vai estar com o nosso canal lá. Então esse vídeo vai estar lá também, pastor. Sim. Se você quiser compartilhar, mandar pro pessoal, vai estar lá no nosso canal também. E siga-nos nas redes sociais, se inscreve no nosso canal, a gente está no Facebook, só procurar lá, Se Ensina ou Não Podcast Cristão. E também no Instagram, @Se Ensina ou Não Podcast. Eu tô esquecido. Se Ensina ou Não Podcast. E também no YouTube, no nosso canal, como eu disse, vai estar em breve. Vocês podem estar entrando lá. Semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos de novo aqui, né, aqui no nosso podcast, trazendo para você mais um convidado que em breve a gente vai estar divulgando nas redes sociais. Então fique ligado com a gente. Que Deus abençoe. Não posso esquecer. O senhor tomou sua água aí? Tomei a água. E um detalhe, vou tomar água, mas antes de tomar água, a lembrar que hoje, quem está ao vivo aí, transmitindo ao vivo, né? Hoje nós temos o culto da Almadecra no Grande Templo, a partir das 19 horas. Então você que está assistindo, nós vamos estar no Grande Templo. As canecas aqui, lindas canecas do Se Ensina ou Não. E essa caneca aqui, eu não posso deixar de falar, é o oferecimento da Alfa e Ômega personalizado da minha amiga Elaine. Então você que quer personalizar caneca, alguma coisa assim, todo tipo de personalizado, a Elaine faz lá o seu personalizado. Então você pode, a gente vai deixar nas nossas redes sociais depois do contato dela, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês. E se Deus quiser, semana que vem a gente tá de volta. Um grande abraço, até mais. Até mais, Deus abençoe.